preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. Eu senti sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Boa noite a todos, feliz sábado, oremos. Paizinho querido, mais uma vez estamos aqui nesse dia de sábado. Queremos, Senhor, a Tua presença e pedir a presença do Teu Espírito Santo aqui nesse lugar, que esteja com cada um, Senhor, que está aqui hoje e os que não puderem estar. Que o Senhor esteja, Senhor, nos dirigindo sempre e nos preparando para a Tua volta, Senhor. Nós queremos, Senhor, colocar nossas vidas diante de Ti. E queremos, Senhor, também pedir que o Teu Espírito Santo esteja com Marcos, que vai estar ministrando esse pôr do sol. E peço, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, os que não estão aqui também, Pai. Muito obrigado por todo o cuidado e proteção, que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, pessoal. Uma boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um culto do pôr do sol. A pergunta hoje que nós vamos fazer é: o que significou ou o que significa a morte desse Papa? Meus queridos, vocês já estudaram. Para quem não estudou, aguarde. E para muitas pessoas, né, que já estudou, esqueceu detalhes, né? A posição papal na pessoa de um homem não é especificamente mencionado na Bíblia sobre nome algum. João Paulo II não foi mencionado, Papa Paulo VI, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Francisquinho, nenhum deles é mencionado na Bíblia.
A Bíblia está sempre referindo ao papado como um poderio. Então, muitas pessoas caíram numa confusão, sendo que as pessoas diretamente cederam à vontade de Satanás. Por quê? Porque Satanás está na confusão. O nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus santo. E as pessoas lidam com esse assunto levianamente. Fazendo o quê? Tratando de algo que é sagrado, que tem a ver com a sua e com a minha salvação eterna, como se fosse um botequim de esquina. Meus queridos, isso está errado. Muitos vídeos foram postados, muitas opiniões, sentando a ripa nisso, sentando a ripa naquilo. E eu costumo dizer, e falei no grupo, que as pessoas que dizem que não é, que caiu por terra, são aquelas mesmas pessoas que não sabem dizer aquilo que está em pé. E é uma pouca vergonha. Porque tem gente que se alimenta disso. Meus queridos, a quantidade de vídeos que me mandaram está na casa das centenas. E, sinceramente, meus queridos, eu não tenho paciência para estudar. Eu tenho paciência para ler minha Bíblia. Porque, meus queridos, eu e você temos que perguntar para Deus o que essas coisas significam. E nós temos que esquadrinhar e navegar a nossa Bíblia para procurar a resposta, ao invés de ficar com youtubers perdendo tempo na sua vida. A quantidade de coisas estapafúrdicas que eu ouvi, gente, não vale o meu tempo, nem o seu. Qual que é o significado do evento em si? Meus queridos, para mim e para você, enorme. Por quê? Porque quem estudou e não esqueceu, sabe que nós estamos muito perto de um evento cataclísmico chamado decreto dominical. Tirando o decreto e botando de lado por um segundo, meus queridos, hoje nós estamos aqui cultuando a nosso Deus num santo sábado do Senhor, que é mais um que chegou. Mas é um a menos naquele que está vindo na volta de Jesus. E esse é dos grandes. Porque você já pode ouvir os passos de um Deus que está voltando. E tudo isso, meus queridos, para nós é motivo de alegria. Porque o nosso Pai já está enviando já Jesus para vir nos buscar. E esse é o ponto da profecia. Salvação de almas. Meus queridos, esse assunto é tão santo, tão sagrado, que é de causar espécie a forma com que as pessoas lidam com o santo, com o sacrossanto, como se fosse profano. Meus queridos, a palavra de Deus é clara e ela é direta, mas ela também tem uma função de alertar. Meus queridos, num culto de sábado, é bem importante que a gente tenha esperança, alegria e paz. Meus queridos, a paz, alegria e esperança que a profecia dá é como nenhum outro dá. Por quê? Porque ela cuida das deficiências, que são as perseguições, as difamações, os ataques e tudo mais que eu e você sofremos todos os dias. Ao mesmo tempo que ela oferece esperança, nos lembra das promessas de Jesus e nos faz olhar para cima, porque é de lá que a nossa redenção vem, não é daqui de baixo. Portanto, meus queridos, eu me sinto assim extremamente minúsculo cada vez que eu abro a minha Bíblia e começo a ver o eterno, o poderoso, aquele que sempre foi e nunca foi criado, o incriado, fala. Meus queridos, me treme as bases. Porque Deus colocou nas minhas mãos, eu
um pobre reles mortal, a incumbência de falar dessa mensagem. Ele falou comigo. Eu falei, tá bom. 5 anos atrás. 6. E, meus queridos, não importa quantas vezes eu fale e medite sobre esse assunto, mas o âmbito, a esfera daquilo que é sagrado, daquilo que é sério, daquilo que é benevolente, daquilo que é importante, cai e assenta sobre os meus ombros. Então, meus queridos, o que eu tenho para falar para você hoje aqui, que é da Bíblia, que eu vou passar a Bíblia para você, nada mais é do que a palavra de Deus para o seu povo no fim do fim do fim. Porque a parte mais espetacular dessa história é que é você que está vivo. Meus queridos, nesse livrinho aqui, ó, e nos outros, que acabou o livro, né, pegar os outros, nós temos relatos de centenas de mortes. Mas você está aqui. E eu estou aqui. Olhando para o que está acontecendo lá no Vaticano e pensando, meu Deus, e o que vai vir agora? Meus queridos, o ano passado eu falei, algumas pessoas me corrigiram. Eu falei 100 vezes sobre esse assunto, as pessoas me corrigiram. Não, Marcos, você falou mais de 200. Conclave. 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 Meus queridos, quem é que vai ser o último na terceira cabeça? Meus queridos, o nome da pessoa, etc. e tal, não importa. Não é aquilo que ela diz. Preste atenção. Nunca subestime a besta. O que a besta fala, você não acredita. Você só acredita naquilo que ela faz. Porque, meus queridos, nós estamos falando com demônios, nós estamos falando com o poder das trevas, nós estamos falando com o inimigo. E ele vai mentir. Mentira é ele. Você quer saber o que é mentira? É Satanás. Melhor tradução, o que é mentira? Igual Satanás. Ele é o pai da mentira. E nele nunca se firmou a verdade. Portanto, o que nós estamos lidando aqui? Não adianta você falar... Por exemplo, eu tenho aqui, eu coloquei um slide aqui para vocês, já vou mostrar já. Dos preferites, que são os favoritos para serem papas. Meus queridos, 99,9% dos preferidos nunca foram eleitos. Não é? Lembra que antes do Chiquinho teve a tal do Papa Negro, teve um monte de misericórdia, o Papa Americano, né, o Schneider. Gente, não aconteceu nada disso. Aconteceu o Chiquinho, estava na Argentina, gente. De todos os países, para o brasileiro, o último que ele adivinharam que é um argentino. E, meus queridos, então, o que acontece? Esqueça as telenotícias, esqueça a Rede Globo e vamos focar na Bíblia. Porque a Bíblia não cita homem, cita. Ela deu o nome de algum papa? Zero. Então, meus queridos, não é importante. Ah, mas quem que vai vir? Quem que vai ser? Será que vai ser o americano? Será que vai ser isso? Será que vai ser aquilo? Meus queridos, eu vou explicar para você a ordem das coisas e vai demorar, talvez, umas 2 ou 3 vezes para a gente relembrar tudo aquilo que a gente estudou do Apocalipse 17. Que, obviamente, é o capítulo mais estudado e o menos aprendido, porque as pessoas esquecem tudo. Não estou falando de vocês, mas não dá para entrar nesse assunto assumindo que as pessoas sabem das coisas. Eu tenho que começar do zero. Só que é do zero no 17º capítulo. Então, meus queridos, nessa meditação de hoje, eu gostaria de colocar para você, no seu coração, o desejo sincero de saber o que está acontecendo. Por quê? Porque você é adventista do 7º dia. Você acredita no advento, certo ou não? Então você tem que saber. Você é obrigado a saber. Não é uma escolha. Não é uma opção. Você tem que saber. Ah, mas se não souber, aprenda. Porque você é responsável por essa mensagem. Você vai ficar tratando a igreja como um divã, falando de problema de depressão, esse tipo de coisa, você pode ter certeza que está no caminho errado.
Isso é um assunto que desconforta muita gente. Mas, meus queridos, é para o bem das pessoas. Por quê? Eu vou dizer para você por quê. Porque no meandro da confusão, Satanás vai fazer com que você não tenha prazer na volta de Jesus. O que Satanás quer fazer é com que você bote a volta de Jesus para escanteio. Não fale da volta de Jesus, não fale de profecia, não fale da sua vinda. Se você não está falando da vida de Jesus, você está negando aquele que vem. E você não pode chamar de advém. Porque a religião se tornou um adfoi. E, meus queridos, está uma vergonha. Tem conferência geral daqui a pouco. Está uma catástrofe, já de cá, antes de começar. Então, meus queridos, qual que é a única coisa que eu posso garantir para você que é a salvaguarda da sua vida, da sua fé, é uma só. Bíblia. Quando a Bíblia fala, a gente zipa. É muito difícil o brasileiro shut up. Cala a boca. Ele fala demais, ele pensa demais, ele acha demais. Meus queridos, nós temos que olhar para esse assunto como o último assunto pré-selamento, que tem que saber antes para você entrar no selamento, selo dos vivos. Porque se você entrar no selo dos vivos errado, não tem como desselar. E esse aqui é o perigo. Meus queridos, esse assunto é da importância maior que existe. Porque dela depende a sua vida e a minha, mas eterna. Então, meus queridos, o que eu quero dizer? O assunto da morte do Papa não é um assunto complexo de quem que é quem, de quando, etc e tal. A Bíblia já falou sobre esse assunto. Nós vamos ler lá. O ponto é que, meus queridos, nós estamos na boca da entrada do sexto selo, que é o juízo dos vivos. Por que isso é importante? Porque se eu e você formos selados em vida, a gente não morre até a volta de Jesus. É o que está escrito. E se a gente não vai morrer até a volta de Jesus, prepare-se, porque você vai passar pela tribulação. E aí você tem que ter uma fé, que diz o Espírito de Profecia, que tem que aguardar a demora, não é? A fome e a sede no meio dessa confusão. Porque agora, meus queridos, Satanás vai correr, porque ele sabe que o tempo dele é curto. Então eu gostaria que vocês ficassem de olho na tela, que nós vamos ver algumas coisas que vai colocar você num estado para se preparar para um sábado de uma forma diferente daquela que você se prepara normalmente. Geralmente água com açúcar, certa coisinha leve, light, tranquilo, meditação, porque a gente está chegando no sábado, etc e tal. Mas agora, meus queridos, é sério. Por quê? Porque Jesus não está parando no sábado de fazer intercessão no santuário. Ele está no santuário continuamente, por quê? Porque, meus queridos, a coisa mais importante do santuário é a sua salvação. Jesus já cumpriu a parte dele. Ele já foi vitorioso. O seu sangue já foi vertido. Ele já ressuscitou. Ele já venceu. Só falta a nós tomarmos posse da vitória. E, meus queridos, eu gostaria de compartilhar aqui a tela com vocês, porque eu quero falar umas coisas importantíssimas que você tem que considerar junto comigo. Nós já estudamos os poderios dessa grande besta do Apocalipse 17, essa besta que emergiu do mar. E ela tem um papel importante. Importantíssimo. A segunda besta do Apocalipse. E é por isso que o falecimento do Francisco tem a ver com a nossa meditação de hoje. Não necessariamente a pessoa dele, a doença dele, nada dessas coisas, meus queridos. A Bíblia não toca nesse assunto, né? Que, sabe, nós não podemos entrar nesses meandros e nem querer inventar muita coisa. Mas, meus queridos, eu quero que vocês entendam que nós temos aí um poderio. Esse poderio está lutando contra a mulher. E a mulher de Apocalipse 12 representa a igreja. Aquela mulher pura que estava grávida para dar à luz, e eis que o dragão estava tentando tragar aquele filho dela, que era Jesus.
Mas, meus queridos, isso aí descrito no capítulo 11 e 12 de Apocalipse, nos leva aos nossos estudos sobre os 7 ciclos do Apocalipse. Tudo que é Deus, tudo aquilo que tem a ver com o nome de Deus, com a assinatura de Deus, com o jeitão de Deus, com a forma de identificar que é uma deidade, tem 7 no meio. Como é totalidade, norte, sul, leste e oeste, a totalidade do planeta, são 4 ciclos de 7. Você já percebeu, meus queridos, que tudo se encaixa assim numa forma, como uma luva? Mas, meus queridos, Deus revelou que neste 6º selo aqui vai acontecer o juízo dos vivos. E ele vai se iniciar com um grande tremor de terra. Meus queridos, vocês aí e muitos dos grupos me mandaram várias dezenas e dezenas de terremotos que estão acontecendo de repente, inclusive no Brasil. Ah, Marcos, mas você já falou. Sim, eu já falei, só que tem um detalhe. Os terremotos estão aumentando de intensidade. Agora tem vulcões em erupção agora, inclusive embaixo da Terra. E, meus queridos, muito interessantemente, cientistas acabaram de descobrir que tem um vulcão debaixo da Terra, depois eu mostro para vocês, que está cheio de ovos. Grandes. E eles, uau, o que é isso? E, meus queridos, o ponto é o que acontece agora nesse período da profecia? O que isso tem a ver com a profecia? Bom, meus queridos, o Francisco se foi. Só que o Francisco não é qualquer Francisco. Você está vendo no peito dele? O que é esse sol com essa cruz, prego e HS? Nós já lemos esse assunto, certo? Então, veja bem, ele é um jesuíta. Como jesuíta, ele passou desde 2013 elegendo cardeais que morriam, abandonavam o cargo, ficavam doentes, enfim. E o Francisco elegeu mais de 2/3 do colégio eleitoral, do colégio de cardeais, porque nem todos os cardeais são elegíveis para a votação. Cardeais acima de 80 anos não votam. Mas o Francisco elegeu uma quantidade enorme de cardeais desde 2013. E a ponto de o colégio de cardeais ser controlado hoje, pela primeira vez na história, por um jesuíta. E, meus queridos, esse colégio de cardeais, formado por essas pessoas aqui, são os que vão colocar o próximo Papa na história. Seja lá ele quem for, eu estou chutando, meus queridos, né? Se eu tivesse uma opinião, eu estou chutando que seria um italiano. Porque Roma é italiana, não é? A besta seria em Roma e tudo, o Espírito Profecia fala de Roma, 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 até não acabar mais. Todo mundo fala assim, deve ser um americano. Pode ser, meus queridos, eu não sei, mas a Bíblia não toca no assunto. Se ela não toca no assunto, a gente deixa correr e vê o que acontece, não com a pessoa, mas com o que ela faz. E aí que a gente escorrega muito, a gente esquece do detalhe. E a gente vem com os candidatos, os preferites. É esse fulano, é o fulano, aquele, fulano, aquele. Meus queridos, eu não estou nem aí com quem é que vai se candidatar, quem é que vai se eleger. Eu quero saber o que ele vai fazer. Porque o que ele vai fazer tem a ver com você e eu. Principalmente com relação à nossa liberdade de culto. Porque a besta do capítulo 17, o papado, a Bíblia está falando que ela vai cercear a liberdade e vai demandar fidelidade. E, meus queridos, por que um monte de órgão adventista enviou condolências para o falecido, eu não sei explicar. Pasmem, elogiando, falando coisas maravilhosas que fizeram e tudo mais, como a Cheryl White tinha falado da aproximação
da nossa própria igreja com a besta. E quando ela fala no grande conflito, colocando aquela ponte daquele abismo que existia, essa ponte seria transpassada. E aí nós veríamos aquilo que não era possível de ver, que era o quê? As mãos da igreja dando as mãos ao papado, fechando aquele abismo de separação. Então, meus queridos, eu estou falando da volta de Jesus. Nem entrei em profecia ainda. Isso aqui são apenas os passos de Deus que está voltando. Então, vamos voltar aqui para a tela. Meus queridos, a pergunta que nós fazemos antes de entrar nos detalhes do Apocalipse 17 é você entender, meus queridos, que o Apocalipse 17 não é um capítulo na Bíblia. Ela é a continuação daquilo que está escrito no 16. E as últimas 3 pragas caíam sobre Babilônia. Então, o Apocalipse 17 é uma explicação daquela Babilônia que está sendo soterrada nas pragas. E diz assim, lá em Apocalipse 16, 19, né? E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Meus queridos, as últimas 3 pragas caem no trono da besta. É o quê? O juízo da besta, que é aquela grande Babilônia. E é aí, meus queridos, que nós entramos no Apocalipse 17, quando Deus começa a descrever quem é essa Babilônia. E no 18, ela fala da nossa ação contra a Babilônia, que é a última da Igreja Adventista. Acabou. Então, diz assim no versículo 1, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Na sequência, meus queridos, aqueles mesmos que jogaram as taças, um deles, não diz o nome aqui, diz assim, né? E falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Meus queridos, a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas é o papado. Porque a grande prostituta é uma mulher de uma igreja falsa. Porque no capítulo 12, nós temos a descrição da mulher que estava para dar à luz a um filho, Jesus Cristo, né? com os pés sobre a lua. E essa era a verdadeira mulher, aquela mulher pura, virgem. Essa do capítulo 17 é uma prostituta. É uma outra mulher tentando se fazer daquela. Mas é uma fake. E aquela mulher teve que ir para o deserto, enquanto que essa estava sobre muitas águas. Você pode olhar no capítulo 17, no versículo 15, você vai ver que as águas são o quê? Lá diz, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então a prostituta estaria no meio de muita gente, ela se envolveria com muita gente. Ela não... Meus queridos, você conhece igreja na roça? Pausa aí, meus queridos. Esse negócio de ir para a roça. Você vai para a roça fazer o quê? Quem é que prega? Quem é que fala com as pessoas? O Sr. White não falou para você ir para a roça para fugir dos problemas. Porque nós não vamos fugir dos problemas, nós vamos atravessar os problemas. O que nós temos que fazer é morar perto o suficiente da cidade para a gente se locomover e pregar na cidade. Mas ninguém prega mais nada, todo mundo agora só quer vender a mim, né? Meus queridos, esse negócio de papa sermão esquenta banco, com adventista não dá mais. É hora da gente rever os nossos conceitos. Mas vamos voltar lá para a profecia aqui rapidinho. E ele diz assim em outro texto. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões e nações e línguas. Ela está num lugar extremamente povoado. Que Roma, que é o quê? Na Europa, sempre foi povoado. Meus queridos, no Apocalipse 7:1, os 7 anjos que tinham as 7 taças.
Aqueles 7 anjos que tinham as 7 taças, do capítulo 16, são as últimas. Não tem outra. Ah, mas quem é que esse anjo? É Gabriel? Não, meus queridos, não é esse o ponto. O ponto é que a condenação é que estava sendo mostrada. Não era o nome do anjo. Entendeu? Então nós temos que focar na condenação. Condenação na Bíblia, o termo grego, eu estou fazendo o mais mastigado possível para você, para não confundir. Tirei o grego, tirei todas aquelas coisas, porque fica muito pesado. Nós vamos ver isso no nosso estudo de sábado à noite, quando a gente chegar lá. Mas, meus queridos, isso é condenação, isso é juízo, tá certo? E, na realidade, o texto é mais incisivo, porque ele fala da segunda morte. Então, quando fala do juízo sobre a besta, não tem recurso, não tem purgatório, não tem nada que resolva. Condenou, morreu. Mas, meus queridos, morrer leva tempo. Não é dar um segundo. Adão, como morreu no dia que ele escolheu pecar. Só que ele demorou 900 anos para acontecer isso. Então, meus queridos, aquela grande prostituta, que é uma mulher, que é uma grande igreja, ela é grande porque ela é mundial, ela é a maior de todas, e está na cara, meus queridos, que é a mais importante. Por quê? Porque são mais de 2 bilhões de católicos, tem mais católico do que muçulmano. E, meus queridos, o fato de ela estar sentada nesse lugar populoso, que é Roma, é o lugar que a Bíblia fala, pelas entrelinhas, que é onde a besta está. É o quartel-general dela. Mas, meus queridos, lembre-se que aquilo não é o lugar final da sua estratégia. Aquilo é apenas temporário. Por quê? Porque a besta vai querer legislar, botar o seu trono em Israel, entre o Monte Santo e o Mar Mediterrâneo. Nós já estudamos esse negócio, nós vamos ver lá. E, meus queridos, esse é o resumo da história. Essa é a introdução da história. Todo aquele histórico que nós tivemos desde o ano 457 nas profecias, sobre as 4 cabeças, sobre os animais e tudo mais, tudo isso agora está chegando num ponto culminante, meus queridos. Está chegando, qual que é o ponto culminante? O ponto culminante é que eu e você somos agora a razão da ira de Satanás. Por quê? Porque ele está rugindo como um leão, querendo tragar você. Meus queridos, isso é motivo para que nós redobremos a nossa fidelidade para com Deus, a nossa comunhão para com Deus, o nosso relacionamento Jesus e com Deus, e o nosso relacionamento com as pessoas com quem estamos orando para salvar. Meus queridos, agora é que vai começar a briga. E a pergunta é, você e eu estamos preparados e prontos para a briga? Nosso general tem um exército de anjos com 2/3. Satanás, que é o general do inferno, tem 1/3 só. Quem é que ganha? Você já é vencedor. Eu já sou vencedor. Só que nós não passamos pela tribulação ainda. E como é que nós vamos passar? A primeira coisa, meus queridos, é com o entendimento daquilo que Deus disse. Por quê? Porque você vai ter que ter uma fé que é um pilar de concreto naquilo que Deus falou, não importando que o mundo inteiro, mesmo que for o mundo todo, fale ao contrário. As pessoas não gostam de se sentir contrariadas. Ela quer tentar dar uma igualada, tentar dar uma ajeitada, mas, meus queridos, você vai ter que ter uma fé firme, sólida. Todo mundo no seu bairro, ao teu redor, na tua família, na tua igreja vão estar falando o contrário, você tem que ficar firme na reta da verdade. E a reta da verdade, meus queridos, muitas vezes não está na mira da verdade. Porque as coisas de Deus são loucuras para os homens. E as coisas dos homens é loucura para Deus. Então,
Primeiro, quando as pessoas falam que eu estou fora, eu agradeço. Olha, muito obrigado. Foi muito bonito que você falou assim. Não, mas você está fora. Não, eu gostei demais. O fato de eu não estar com essa pataquada, você fortalece a minha fé. Meus queridos, não se deixe abater com as críticas. Desde que você esteja se alinhando com as coisas de Deus. Se é Deus que está criticando, escute. Mas se é o povo, gente, esqueça. Qual que é a moral da história? Meus queridos, nós vamos passar por mais um ou dois, para retomar esse assunto. Porque, meus queridos, nós vamos estar discutindo esse assunto enquanto todo mundo está falando de conclave. E o caldo vai engrossar, meus queridos. Só tem mais uma vaga. É a profecia. Já estão mais de 180 anos do Santíssimo. Um monte de coisa. Só que as pessoas oram para que Jesus não venha. Está muito cedo ainda, né? Não pode ser. Pode sim. Pode ser que você esteja hoje fazendo um culto de adoração a Deus no sábado e a gente nem tem uma imaginação na nossa ideia do que significa esse dia. Muito em breve nós vamos olhar para trás e falar, meu Deus, a gente sabia que Jesus estava voltando, mas não sabia que era tão rápido. Lembra daquele culto? Então, meus queridos, nós vamos parar por aqui hoje, mas nós vamos dar uma revisada nesse assunto, por quê? Para a proteção, higienização do nosso entendimento, para que nós não caiamos no engodo. O engodo tem dois poderes principais na mente de Satanás: enfraquecer a sua fé na verdade e enfraquecer a igreja como um todo. Como assim? Se eu posso minar uma pessoa dentro da igreja, é provável que ela azede a vida de umas 15. E depois cada um de mais outras 15. Meus queridos, Satanás tem pressa. E você acha que ele vai atacar quem? Tem muita gente que já está de mão dada ali com o papado. Eles vão para o próximo. Eles vão para a igreja, eles vão para a instituição, vão para isso, vão para aquilo. E você tem que ficar firme com relação à verdade. Eu recebi, meus queridos, recentemente, várias ligações. Essa semana, eu fiquei no telefone, eu trabalhava com a mão esquerda e estendi o telefone com a mão direita das pessoas fazendo pergunta. Aqui na América, o Samuelzinho vai cair duro amanhã, quando ele vier aqui, eu vou contar a história, das pessoas que estão indo embora para o Brasil. Eu falei, você está brincando comigo, né? Não, o Espírito Santo está me falando, Deus está me chamando. Eu falei, excuse me? Como é que você sabe que é Deus? Como é que você sabe que é o Espírito Santo? Gente, não foi para mim que o Espírito Santo falou. Então, é problema da pessoa, não é meu. Mas pare e pensa. Qual é a forma que Deus se manifesta? Como você sabe que é Deus falando no seu ouvido? Para fazer isso ou fazer aquilo, acreditar nisso ou acreditar naquilo. Satanás quer destruir a sua família, destruir a sua relação com os outros, com o seu cônjuge, com tudo. Ele quer acabar para fazer com que você não pegue o selo do Deus vivo. Mas fica tranquilo, que o selo da besta é muito mais gostoso. Lá tem dinheiro, lá tem aceitação, lá tem aplauso, lá tem isso, lá tem aquilo. Então, meus queridos, o Apocalipse 17 não é assunto teológico de profecia, daquele que vai macetar a cabeça da gente num pôr do sol de sexta. Não. Nada mais é do que um alerta do anúncio dos passos de Jesus está voltando. Nós temos que entender que ele está voltando. Por quê, meus queridos? Eu não vejo a hora de comemorar o meu... Vocês sonham com o primeiro pôr do sol no céu? O primeiro culto de sábado lá? O primeiro culto, meus queridos, o primeiro. Você está viajando 7 dias no espaço para chegar lá e tá todo mundo esperando você para o culto. Aquele culto. Então, meus queridos, fique firme. Não dê bola para as críticas. Não dê bola para as pataquadas. Fique na palavra de Deus. Fique no Senhor. E não ceda àquelas pessoas que vão buzinar aquelas porcariadas. Principalmente fofoca de terceiros. Eu não quero saber da vida de terceiros e nem você deve. Por quê? Porque não é daí que vem a nossa salvação. Meus queridos, foque no verdadeiro. E não cometa... Hoje em dia, meus queridos, é muito fácil a gente cometer o erro
Do quê? Do fake. Fica discutindo, falando, dizendo as coisas dos outros e não sei o quê, meus queridos. Não perca tempo com isso. Nós não temos muito tempo. Nós temos tempo para entender o que é o falso à luz da verdadeira. E para isso você tem que se ocupar com o verdadeiro, com o sagrado, com o santo. Então, meus queridos, eu peço a Jesus que abençoe você e coloque você nesse sábado nessa ideia. A cabeça não é quem é que vai ser o Papa. Isso é irrelevante, já foi, ele morreu. É uma pessoa morta, não interessa. Mas o importante é saber o que vai acontecer com relação a nós na profecia para nos colocar num sistema de propulsão e um senso de pressa nessa pregação da mensagem. Porque, meus queridos, a hora que a gente menos esperar, Jesus volta. Então, meus queridos, que Jesus abençoe você, que mantenha você firme. Firme nas palavras de Jesus. O resto, corte. Elimine. Chega. Põe a sua cabeça em harmonia com a cabeça de Jesus, daquele que está vindo, não daqueles que vão ficar. Então, meus queridos, tenham um feliz sábado a todos vocês. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo num incrível
Amém. Meus queridos, interessante, não é? Eu não falei com Moisés em nada. Mas essa é a música que o nosso grupo de homens cantava, que era a mais pedida na nossa igreja. Quando o pastor Samuel falava tão eloquentemente e lindamente sobre a volta de Jesus. Meus queridos, não tinha um coração naquela igreja que não rachava em 2 pedaços. E a gente sentia que Jesus estava voltando. Mas hoje em dia é difícil de achar uma palavra que faz a gente pensar que Jesus está voltando. São muitas coisas interessantes. Mas, meus queridos, nessa introdução sobre esse assunto tão importante, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Mateus 24, que eu vou deixar os últimos versículos com vocês. E muitas vezes as pessoas, às vezes, quem sabe, passam desapercebidos por isso. Mas lá em Mateus 24, capítulo 24, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes. Qual foi a coisa que Jesus falou primeiro nesse capítulo mais importante da profecia na época de Jesus, que Jesus deixou com os discípulos e com as pessoas aqui na terra? Qual foram as primeiras palavras que ele falou? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Meus queridos, a obra do engano é a primeira na mente de Satanás. E era a primeiro alerta na mente de Jesus. Que é o que está acontecendo agora, neste momento. Muito engano. E aí, meus queridos, ele diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. A obra do engano vai ser vasta e abrangente, enganando a muitos. E, meus queridos, nós temos a Jesus em pessoa nos alertando sobre esse assunto. E é por isso que fizemos uma pequena decisãozinha aí com o nosso chefe aí, não é? De que nós abordaríamos esse assunto nesse período tão importante. Como vocês têm já um belo de um conhecimento, uma bela de uma base, isso é um alerta bem incisivo, mas é uma lembrança da nossa esperança também. Então, meus queridos, que Jesus abençoe você nesse sábado, na esperança de que Ele está agora, mais do que nunca, às portas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, sabemos que o Senhor já está aí no Santíssimo há tantos anos e nós não temos como medir, Senhor, o tempo do seu alcance, mas sabemos que o Senhor no seu coração, Deus Pai no seu coração, os anjos, Espírito Santo, estão ansiosos para que o fim dessa grande controvérsia venha de uma vez. Para que Jesus possa aparecer nos ares com a sua coroa e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vindo para nos buscar, e nós, olhando para o céu, para aquela nuvenzinha pequena, da metade da mão de um homem, sabendo o que significa, sabendo que é o Senhor que está voltando. Senhor, como isso enche nosso coração de esperança. Vem logo, Senhor. Vem nos buscar, nos leva para o lar e salva aqueles por quem estamos orando, Senhor, e torcendo e pedindo, clamando para que eles ouçam a tua voz. Assim, Senhor, dá-nos a tua paz neste sábado, dá-nos um descanso no conforto da sua volta, no conforto das tuas promessas e no conforto da conclusão dessa história desse mundo através das tuas profecias. É o que te peço e agradeço em nome e por amor a Jesus. Amém. Feliz sábado para todos vocês.